quem defende a existência das favelas nunca morou em uma, ou é burro, ignorante e tem uma visão distorcida da realidade. Porque a favela não é programa habitacional. E mesmo que se a gente tirasse a questão da criminalidade, dos traficantes e milicianos, continuaria sendo algo ruim. Para quem não me conhece, eu sou Miquéias Arsênio e esse é o blog do Miquéias, um canal onde eu trago alguns pontos de vista e opiniões diferentes do que a maioria das pessoas falam por aí. E nesse caso especificamente eu queria fazer uma crítica à questão das favelas. Fui policial, militar por quase 5 anos e cara, eu posso te afirmar que não são os traficantes que tornam a favela um lugar ruim. A favela é um lugar ruim por si só. Basta a gente olhar para o surgimento da primeira favela do estado do Rio de Janeiro, que foi o Morro da Providência. O Morro da Providência ele surge em 1897 com ex-combatentes da Guerra dos Canudos que vêm para o Rio de Janeiro e, não encontrando um lugar para morar, eles se alojam, criam pequenos acampamentos no Morro da Providência, naquilo que hoje é conhecido como Morro da Providência, e ficam lá esperando uma providência do Estado, que cá entre nós, até hoje, não teve providência nenhuma. Para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona e quanto problemático pode ser morar em uma favela, em muitas comunidades as pessoas não têm CEP, os becos e vielas não têm nome, não tem uma rua ali definida onde que aquela pessoa mora. Então o que acontece? Para ela receber uma carta, por exemplo, ela tem que pedir para aquela carta chegar na associação de moradores e de lá carteiros voluntários pegam essas cartas e vão distribuindo pelos becos e vielas. O problema é tão sério que o Google já entendeu e começou a mapear algumas favelas para criar o que eles chamam de endereço eletrônico. Por quê? Essas pessoas que moram em favelas, óbvio que não são ricas, mas elas são trabalhadoras. E às vezes elas querem, como todo mundo, conseguir comprar um produto pela internet que é muito mais barato. Porém aí é que está o problema, não tem CEP, então onde que ela vai pedir para entregar o produto? Muitas dessas pessoas não conseguem, então o Google, pensando nisso, está criando um sistema de mapeamento eletrônico que vai substituir o CEP oficial, utilizado pelo governo, para que essas pessoas tenham a capacidade de compra, porque para o governo, essas áreas, muitas dessas áreas é como se elas simplesmente não existissem. Existem sim na hora de pedir voto, mas na hora de planejamento urbano, não tem. Quando eu falo em planejamento urbano, eu estou me referindo às vezes a questões muito básicas, muito simples, como a coleta de lixo. É muito comum a gente ver às beiras das comunidades lixões. E esses lixões não existem porque, o favelado é porco. Óbvio que não. É porque literalmente não tem quem colete lixo na casa dele. E aí teria que levar esse lixo às vezes quilômetros de distância, porque as ruas são tão estreitas que não passaria um caminhão de lixo. Em algumas comunidades, os moradores se organizam e tem lá lixeiros voluntários para tentar resolver, mas nem sempre é possível. E assim como o caminhão de lixo não pode passar, você tem a dificuldade também com o transporte público. As ruas são estreitas e aí você não consegue ter a passagem de ônibus, vans, e por isso surgiu o quê? O mototáxi. Tá na moda agora, você andar de Uber moto, mas saiba que na favela isso já existe há décadas. Mas não porque era moda, mas sim uma necessidade, considerando que são ladeiras, subidas muito longas e a dificuldade que outros veículos não passariam, as motos vêm suprindo esse papel. E sempre vai ter aquele carinha chato que vai vir e vai falar assim: mas as barricadas também atrapalham o transporte, o deslocamento dos veículos. Sim, mas eu disse que nesse vídeo especificamente eu não vou falar sobre a questão da criminalidade e como ela influencia na vida do morador de favela. Eu tô querendo falar só sobre a favela, para acabar com esse romantismo de que a favela é uma coisa linda e maravilhosa, porque de fato não é. A questão das favelas é tão séria que você percebe que a expansão dessas favelas, ela se dá de maneira desordenada e para qualquer lugar. E as pessoas desesperadas para terem onde morar, para conseguirem ter um teto sobre a sua cabeça, que é o mínimo que qualquer um precisa, elas expandem essas construções para dentro de áreas de mata, para encostas, para lixões e se expõe a muito risco. E o pior é que tem um monte de político que fica batendo palma e defendendo a favela, sabendo que aquilo é uma tragédia anunciada. É óbvio que aquilo é uma tragédia anunciada. Em São Paulo, esse ano de 2023, uma favela pegou fogo. E o que aconteceu foi o seguinte: cerca de 20 viaturas foram para lá. O incêndio durou 5 horas para ser controlado e destruiu 50 casas. E é óbvio que isso vai acontecer. Por quê?
As viaturas, dado a forma como a favela, a comunidade se constrói, as viaturas não conseguem acessar as chamas com muita facilidade. As casas são construídas muito próximas uma das outras e isso facilita a propagação do fogo. Fora a questão de casas que às vezes são construídas com materiais altamente inflamáveis, como madeira, papelão, tudo isso são tragédias anunciadas. Outro exemplo absurdo foi o Morro do Bumba, aqui na cidade de Niterói, no estado do Rio, onde as famílias começaram a se instalar lá por volta de 1981, começaram a construir as primeiras casas, só que construíram sobre um lixão, e aí as casas foram se espalhando sobre aquele lixo, o lixo debaixo das casas se decompôs e criou um bolsão de gás. Quando chegou no ano de 2010, esse bolsão de gás ele explodiu, e ao explodir ele causou um deslizamento que soterrou cerca de 200 pessoas. Vocês têm ideia do que são 200 pessoas morrendo em um único deslizamento? Por conta de quê? De omissão do poder público. Isso sim é genocídio. A solução de fato para o problema das favelas é que elas sejam demolidas e essas famílias realocadas em um local que ofereça real infraestrutura e todas as condições necessárias para que essas pessoas vivam com sua cidadania respeitada. Mas aí só mais um detalhe para encerrar o vídeo agora. Eu não estou falando do Minha Casa Minha Vida, tá? Esse projeto também não é bom. Tem muita coisa sobre ele que as pessoas estão ignorando e levando como se tivesse tudo bem. Mas esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu sou Miquéias Arsênio e esse é o blog do Miquéias, um espaço onde eu deixo as minhas opiniões, o meu ponto de vista que costuma ser um pouquinho diferente da maioria. E se você concorda ou não concorda comigo, eu sinceramente gostaria de saber, deixa aqui nos comentários pra gente poder debater um pouquinho, tá? Ah, e não se esquece de seguir e se inscrever, seja aqui no YouTube ou no Facebook, TikTok, onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Aguardo vocês, tamo junto, até a próxima.